preciso reagir, já não chega a dizer basta. E acredita, tu tens power. Olá, bom dia. Estamos cá mais uma vez no trabalho do Demo. Esta semana foi muito particular, dois trabalhos do demónio. Esta semana foi muito particular para mim, para a Filipa, mas estamos cá. Conseguimos, somos pessoas estruturadas, não somos estagiárias e conseguimos então organizar-nos para estarmos cá a gravar este episódio. De futuro vamos ter mais convidados, vamos aportar o valor e trazer pessoas que trabalham em Talent Acquisition, recrutamento a nível nacional e também internacional, para podermos aqui aferir a maturidade e todos aprendermos com todos. O Trabalho do Demónio é uma rúbrica que a Filipa começou e depois desafiou-me no meio do caminho para eu comentar com os conselhos das deusas, em termos jurídicos, psicológicos, e deu num podcast. E agora somos podcast host, o que é maravilhoso. E é um prazer, um gosto enorme estar aqui contigo todas as semanas a fazer isto. E como eu digo, por estes dias, todos nós temos de ter um professor dentro e muito mais de criticar, apontar soluções com pedagogia para que se possa aprender sobre a direção. E esta semana é muito específica e precisamos de pedagogia extra. E, Filipe, entregue-te. Tens aí os trabalhos de demónio, o 15 e o 16 e a estrada aberta. Obrigada, Anabela. É sempre também um prazer estar aqui contigo e estarmos nesta jornada. Então, os trabalhos do demónio. Começámos por um job posting em português, que tinha ali uma série de traduções literais e que às vezes isto acontece, até às vezes os próprios websites, quando nós publicamos a informação, podem traduzir e não, e às vezes as empresas não notam. E eu trouxe isto, lá está, sempre com humor para um bocadinho de chamar a atenção. Porque é a nossa imagem, aquilo que temos falado até agora, é a empresa, é a forma como comunicamos. E eu às vezes penso, mesmo uma pessoa, Portugal está cada vez mais internacional, uma pessoa estrangeira interessada no nosso mercado, vir um website de uma empresa e ver um job posting em português, o que é que aquela pessoa vai pensar que será aquele trabalho? Então, acho que o ponto neste trabalho do demónio é muito leve, é termos atenção. Hoje em dia, cada vez temos mais tecnologia. O chat GPT ajuda-nos. Se não for o chat GPT, podemos pedir ajuda a alguém, ou às vezes até mesmo rever uma série de job postings de outras empresas que tenham postado e copiar frases, editar. Conseguirmos que seja cada vez mais profissional. Depois, o outro job posting foi muito ligado aqui aos estágios ou às estratégias de poupança. Sim, sim, sim. Atenção, tudo bem com isso. Eu acho incrível o programa que o Instituto de Emprego tem. Uhum. São vários programas, agora é o Talento, já tiveram estágios profissionais, tem uma série de inclusão no mercado, não é? Que não servem só para a inclusão de licenciados, pessoas que fizeram reconversões de carreira, que tiveram novas formações, mesmo os programas internos de formação que o IFP tem. Por isso eu acho brilhante. O que não é tão brilhante foi o que aconteceu. Sim, sem dúvida. E foi engraçado que até depois, se vocês forem ler alguns dos comentários, várias pessoas disseram que isto é uma situação recorrente. O, Concorremos a uma vaga do IFP, de acordo com todos os requisitos, que não são muitos, não são poucos, quero dizer, é muita burocracia e conseguir até uma aprovação de uma destas vagas é super difícil. Mas depois o que vemos que se vai para o mercado buscar tende a não, como diz a minha avó, não bater a bota com a perdigota, não é? Ah, e o que é isto num estágio? Eu acho que isto é uma fase muito, muito, muito importante no início da vida profissional de um trabalhador, quer seja se esteja a mudar de carreira ou seja jovem, porque o estágio o que é que é? É um tempo para se aprender com quem já tem mais experiência, para se experimentar, para errar e para aprender com o erro, porque errar faz parte e é uma ótima, ótima forma de aprendizagem. Já diz aqui o professor Álvaro Sidrais, o velhinho irreferente, ele Velha também e fala, pura. fala muito disso, de aprender com o erro. E o estágio profissional tem de ser, o estágio profissional, ou seja o talento mais, seja o que lhe quisermos chamar, um estágio, é uma altura de experimentação, é uma altura para quebrar medos,
é uma altura para estas pessoas perceberem é exatamente isto que eu me vejo a fazer numa área do marketing. Se calhar eu estudei marketing, vou para um estágio e percebo, caramba, não me vejo a vida toda a fazer isto, se calhar tenho aqui uma oportunidade de fazer um shift e mudar. É preciso que exista uma mentoria, um orientador. Não é atirar as pessoas aos lobos, não é que sozinhas do nada é que vão, como tinha esta vaga, desenhar estratégias de recrutamento no estágio, a criar anúncios de emprego Eu do nada. agradecia com 25 anos de trabalho que para algumas funções alguém me ensinasse estratégias. Imagina desenhar, não é? Pronto. E ainda por cima, outra coisa que nós agora, com estes anos todos de experiência, já percebemos que é a escola, a faculdade, é uma fase importantíssima da nossa vida e que nos ensina muita teoria. E quando nós chegamos ao mercado de trabalho, muitas vezes as coisas tendem a não ser aplicadas, umas vezes sim, mas outras vezes, na prática, a teoria que nós aprendemos pode muitas vezes ser uma utopia, ser um ideal que nós queremos lá chegar e outras vezes não Eu digo de conseguimos. outra forma, eu digo, a universidade dá a ciência, não é? E Uhum. não é só Boa. uma coisa, as coisas estão todas ligadas, já dizia o Sérgio Godinho, Uhum. tanto no mundo académico, como na prática, como na vida, Sim. não é? E então nós temos um tronco que às vezes achamos que não vamos usar aquilo, não é? As coisas são Uhum. inúteis, e que nunca vamos identificar onde precisamos, mas precisamos. E depois, Precisamos, sim. o que é o mercado de trabalho? É a ciência a errar, não é? E a reconstruir-se, a errar e a reconstruir-se, e a aplicar-se e dizer, sim, senhora, afinal, isto funcionou para mim, para esta empresa. Por isso é que há milhões de soluções, não é? Sobre o Exato. professor Álvaro, sobre o velhinho irreverente. Eu, quando comecei o meu anterior doutoramento, que suspendi e agora mudei, eu entrevistei cerca de 350 líderes e havia um líder que dizia uma coisa que eu até hoje tenho que cito, que é o erro, só o erro traz a excelência. O erro e admitir o erro. De resto, faz-se sofrível. E Sem dúvida. isto, o erro, admitir o erro, construir em cima do erro, eh, procurar soluções e alcança-se a excelência. É o único caminho. O resto, olha, vai-se fazendo Pode fazer. sofrível, não é? Bom, a excelência só com o erro. E eu Ah, transmito isto porque, de uma forma muito empírica, da observação dele, e de facto, se formos olhar à volta, é o que acontece. É o que acontece, não é? sim, sem dúvida. E só voltando aqui a esta ótica do estágio, é também muito importante haver feedback, não é? Haver um sounding board. Eu uso um bocado as experiências em inglês e peço desculpa, mas o meu cérebro fez o Imigrada. shift. Desimigrada. Sim, 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 sim. sou a desimigrada, o meu cérebro fez o shift e às vezes não consigo, não é porque estou-me a armar em boa, é mesmo muita dificuldade e muitas palavras que aprendi sempre em inglês e ainda não fiz o shift. Mas é muito importante conseguirmos perceber aonde é que erramos, o que é que podemos melhorar, por isso os próprios estágios do IFP pressupõem, não é um mentor, é um orientador. Orientador. Eles facilitam, se não estou em erro, já foi há um tempo da última vez que utilizei, tinha até uma grelha de avaliação que depois temos que submeter, ou seja, isto está super bem pensado. Umas vezes é mais aplicável do que outras, mas estes estágios estão pensados como uma estrutura para dar este lugar, este espaço, este caminho a estas pessoas, não para as atirar aos lobos. Uhum. E é muito importante cada vez mais as empresas conseguirem perceber que o estágio não é para recrutar uma pessoa sénior a custo mais baixo. É contraproducente. Eu sei que o nosso mercado tem muitas PMEs, que pagamos muitos impostos, que é difícil. Eu sei, não é isso, eu não estou a ignorar esse facto. Às vezes é só a forma como olhamos para estas ferramentas e as utilizamos de uma forma estratégica, porque até agarrando em processos mais rotineiros e conseguindo um estagiário começar por aí, é uma fonte gigante de aprendizagem e de conhecimento. É mais ou menos o que nos fazem na faculdade com a estatística. Antes de aprenderes a fazer os coeficientes de Pearson e tudo no SPSS, primeiro vamos aprender a fazer tudo à mão. E este processo é muito importante na vida da vida profissional. Eu vou falar de um estágio profissional que eu tive há 2 anos e tenho que agradecer ao IFP
e sobretudo à doutora Belina José, do IFP de Coimbra, porque eu tinha passado, eu era responsável, supervisora de um estágio, e tinha passado pelo AVC e foi uma situação complicada, e a doutora Belina José foi incrível. O IFP, a minha interação, a minha experiência é funcionar bem, é precisar de pessoas, e por isso as coisas tardam, de facto, mas funcionar por norma bem. Como dizia bem, eu tinha grelhas, eu tinha manuais ao meu dispor, o que era pretendido. Mas também agora vou-me colocar, eu conseguia supervisionar aquele estágio, mas vou-me agora colocar numa situação de uma PME que tem 10 pessoas, que, por exemplo, este estágio era de recursos humanos, que hipoteticamente seria a primeira pessoa para a equipa de recursos humanos, que não tem um supervisor interno e que às vezes há comunicação do diretor executivo que não tem capacidade de mentorar. E lança aqui um desafio ao IFP de abrir, com umas ordens profissionais, de abrir a orientação e a supervisão dos estágios profissionais a pessoas externas, noutras empresas que disponibilizem para isso, que tenham efetivamente a competência. Um diretor executivo não é um marketeer, um diretor executivo não é um diretor de recursos humanos, apesar de todos acharmos que todos fazemos tudo. Mentira, não é? E quando queremos ter muitas bolas no ar, não corre bem, não corre bem, né? Então a polivalência serve para pequenas coisas, não serve para este nível de especialização. Se é um estagiário de recursos humanos para alavancar a equipa, para mentorar a equipa, para organizar processos, precisa de ser bem mentorado nesse sentido, não é? De uma forma profissional. A mesma coisa para o marketing, não pode ser uma coisa amadora, intuitiva, só com o que o estagiário aprendeu e o que hipoteticamente vai aplicar. Por isso, o desafio de abrirem a alçada, como as ordens profissionais abrem, de a pessoa escolher o seu orientador. E acho que era uma boa proposta para os estágios profissionais serem afinados e melhorados. Eu não sei o que é que pensas sobre isso, mas acho que seria uma boa proposta. Eu acho a ideia genial, Ana Bela, porque é uma forma também de conseguirmos construir comunidade e liga-se também muito àquilo que eu faço, que é o fractional, não é? Que é os recursos humanos fracionados, que eu própria teria esse espaço e essa abertura para conseguirmos orientar e não perpetuar os erros, porque nestas pequenas empresas nós muitas vezes temos o patrão, entre aspas, o CEO, que acabou por começar do nada, não é? E Verdade. fez montes de coisas, e depois temos uma assistente administrativa que acaba por ser sobrecarregada e que muitas vezes é um polvo, com uma perna aqui, outra ali, e depois adicionamos um estagiário e temos de repente aqui três pessoas que fizeram Jill of all trades, master of none, que é a expressão em inglês, é uma Jill de fazer todas as coisas, mas não é mestra em nenhuma. E depois temos então aqui um estagiário que está a lidar com estas três pessoas que têm um conhecimento brutal, que tiveram um percurso, que construíram a sua empresa a pulso, mas que nunca, provavelmente, em vários casos, generalizando, não tiveram uma estrutura, e um conhecimento especializado naquelas áreas. E é Nós perfeito, temos vamos. ao nosso dispor grupos do LinkedIn altamente especializados, que uma pessoa a fazer um estágio colocaria num grupo de recursos humanos, precisa de alguém para orientar, e que tenha certeza que as pessoas orientariam, porque não é um volume de trabalho do outro mundo, são reuniões e mentorias, tenho a certeza que sim. E efetivamente as coisas tornariam-se muito mais justas, leais, avançadas em termos de conhecimento, de mentoria, de formação. Esta era uma proposta que o IFP tem que avaliar. Eu proponho, temos que mandar isto por escrito também. Porque acho fundamental e acho que também tira o peso das empresas, não é? Tira o peso das empresas e ajuda as empresas a crescer. E neste momento a economia portuguesa precisa mesmo ser alavancada e há uma série de programas da Nova, onde eu sou mentora, da Universidade Nova de Lisboa, para alavancar a economia portuguesa. E estas pequenas medidas, que são grandes, ajudam a alavancar também. Quanto mais competente o estagiário, mais progressão tem e, quem sabe, amanhã será um dos diretores executivos. Com substância, não a tentar, não é? Ir apalpando terreno, fazendo, testando, perguntando ao chat GPT ou ao Google, porque depois dá português, como dizes bem, não é? Pronto. E, eh, e Eu ia só adicionar mais uma coisa, Anabela. Não sei se havemos de lá chegar, mas isto fez-me também lembrar de uma coisa deste job posting. Nós sabemos a diretriz que aí vem da União Europeia para pormos os salários nas descrições de trabalho. E neste, por exemplo, este é o tipo
de job advertising, de oferta de trabalho, em que esta informação é pública, Pública no ela IFP. está, Sim, ela existe no IFP, e eu acho que seria também aqui uma forma de começarmos a liderar pelo exemplo de. Aqui já existe uma base, já existe uma diretriz, já se sabe quanto é que estas pessoas podem vir a ganhar. Um integrar. jovem que vá integrar, que vá ver e veja, olha, eu já sei quanto é que eu vou poder ganhar neste estágio. E a empresa pode até adicionar mais ou menos, menos não, pode adicionar mais do que as Mas, condições sim, base do que o IFP pratica. Por isso, isto é uma ótima oportunidade se começar também a falar de salários de uma forma mais. transparente. E a primeira empresa coloca porque efetivamente já está público, está no IFP, transporta para a sua descrição de funções, para o anúncio de emprego, e a segunda e a terceira, e o mercado alastra, as coisas positivas alastram. E, portanto, seria uma forma de iniciar, de incentivar isto, de que na descrição esteja efetivamente lá estas condições. E agora uma nova proposta, uma pequena proposta. Há uma medida do governo, concordo ou não se concorde, tem ajudado muita gente. Já vi críticas, já vi coisas positivas. Eu acho muito positivo e acho que devia ser aumentado, inclusive, que é o cheque de formação mais digital, que permite às pessoas, colaboradores de empresas, trabalhadores independentes, certificar-se em áreas digitais. Portanto, tem que ter área 481, acho eu, ciências informáticas, acho eu não, sim, da portaria ciências informáticas e que permite fazer esta transição digital. E um desafio também, como é que isto poderia ser pensado, não sei se concordas comigo, Filipe, era saber como é que, depois de uma qualificação digital, alguém que vem de uma área mais administrativa e que faz uma qualificação digital, uma área legal e que faz uma qualificação digital e passa para uma área de cibersegurança, como é que poderia ser uma porta de entrada para haver um estágio profissional a este nível? E aqui não sei, porque não sei como é que isto poderia ser feito, mas acho muito viável, porque é um investimento do Estado e é uma porta de entrada a muita gente para uma área que é o futuro. E é outro desafio para pensar, não sei o que é que achas, mas gostava de te ouvir também. Sim, olha, eu acho que, e isto é o heading que eu tenho no meu LinkedIn, que é ler pode danificar Da ignorância. Sim, a ignorância. Eu acho que o saber não ocupa lugar. E não sabemos se este governo vai ou não cortar esta medida. Ela existe, está em vigor. Acima de tudo, eu queria fazer um apelo às pessoas. alargaram agora até. Alargaram. Ai, boa, boa. Sim, Ah, aproveitem que estão de férias, tirem 5 10 minutos para estudá-la e para conseguirem tirar partido disso, porque nós somos lifelong learners, passamos a vida a aprender e o mercado com a inteligência artificial, isto vai sempre cada vez dar mais uma volta. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu diria que eu acho que é super importante. Eu trabalhei numa empresa onde consegui introduzir lá dentro uma parceria com a Upskill, que é também, não é? Não sei se eu vou saber escolher as palavras certas, mas é uma instituição, uma organização que faz estas transições de carreira para cloud, feeling. SAP, Uhum. o upskill, exatamente. Ah, e o que é que se fez? Tem que se criar alianças e parcerias com empresas para, assim que a pessoa sai de lá, conseguir já ter garantido esse tal estágio Acho, de certo. entrada, porque senão, as pessoas acabam muitas vezes por morrer na praia. O que é que eu senti? Eu comecei, enquanto era na parte do recrutamento, eu comecei a querer, enquanto recrutadora, trazer perfis e pessoas para os hiring managers, olharem para elas e dar-lhes uma oportunidade. E senti que havia uma desconfiança muito grande. Mas como é que esta pessoa, agora que esteve aqui 2 ou 3 anos, ou nem isso, eu vou investir nela? E então, para desmistificar isso, aí passei ao passo seguinte, então introduzi essa parceria com o Upskill, que deu mais confiança à empresa. E eu acho que muitas vezes é isso, é escolhermos estes cursos, fazê-los e encontrar dentro do nosso mercado empresas, instituições que já perceberam este valor, o valor destas pessoas que procuram Sem se dúvida. E entidades, crescer, aprender. entidades exemplares na área da formação que Sim, possam sim, sim. efetivamente criar esta skill através da formação que promovem, sem dúvida nenhuma.
Filipe, E o ia só adicionar mais alguma coisa, e o World Economic Forum lançou um, o ano passado, ou no início deste ano, já não estou em erro, um report fala disso mesmo, que demonstra quais é que são os skills em falta, e grande maioria deles eram as power skills, a inteligência competências emocional, não é? Mas também havia uma parte técnica em que nós, enquanto pessoas ativas, e eu depois hei de partilhar o link, e tem uma avaliação específica sobre Portugal, sobre este report, em que pode-se fazer um match-up, perceber o que é que o report diz que é mais necessário no futuro, perceber o que é que este cheque oferece, e se calhar irmos, não é, fechar sim. fazer um match e fazer este estudo. Como eu trabalho já há bastante tempo na área tecnológica e sem dúvida que as Power Skills são o que garantem o percurso na empresa, que senão eu costumo dizer que dá turnaround, nem sequer dá turnover, dá turnaround, entra e sai no mesmo dia. Mas a verdade é que há uma grande demanda de pessoas na área tecnológica bem formadas. E, por um lado, os hiring managers precisam de pessoas que tenham raciocínio matemático e às vezes há conversões feitas de uma forma um bocadinho imprevista, vamos dizer assim, mas uma pessoa do direito para uma área da cibersegurança, uma pessoa da economia para uma área SAP, é uma mudança absolutamente smooth. Necessária também às equipas, porque às vezes os trabalhadores da área tecnológica precisam destas áreas das ciências sociais para fazer debriefings do negócio para um lado e para o outro. Absolutamente necessárias e, portanto, essa informação vem mesmo a calhar, porque há uma grande demanda neste momento de boas pessoas na área tecnológica. Filipe, umas últimas palavras e vamos despedir, porque estamos cá para a semana. A gente agora Sim. não se vai embora, agora é sempre a abrir. Sim, enquanto todos os outros podcasts estão de férias, porque eu sou uma consumidora nata de podcasts, nós estamos lá para evidenciar conteúdo para vocês ouvirem enquanto Somos o tomam backup uns dos banhos de podcasts, sol. não é? Como as Sim, empresas devem ter backups para cada uma das pessoas que vai de férias para elas poderem desligar, nós sim. somos o backup dos O podcasts. backup dos podcasts do futuro e Começamos do assim trabalho. para evoluir. Para já começamos Sim, assim. sim. O que é que eu ia dizer? Eu acho que o mercado de trabalho português tem as suas dificuldades, tem as suas vicissitudes, mas também tem muitos pontos positivos. Eu às vezes também tenho um pouco de receio das coisas que eu vou pondo lá no LinkedIn, que às vezes seja interpretada também um pouco do lado demasiadamente negativo. Mas é mais a minha forma de nos fazer um pouco pensar e rir também aqui um pouco sobre as coisas. Um, e, e a todos os jovens que estão neste momento à procura de um estágio, porque sabemos que as faculdades terminaram agora, é não desistir. É termos já a consciência que vão existir anúncios que não vão estar tão bem escritos, é falarmos cada vez mais sobre estes tópicos, é não desistir, é prepararem-se para estas entrevistas, para saberem falar cada vez mais sobre vocês, que é uma grande dificuldade que eu encontro na nossa cultura portuguesa, é sabermos no que é que somos bons e falarmos sobre isso sem medos, sem receios. E outra coisa que eu queria também dizer relativamente a este anúncio, nós aqui damos os conselhos das deusas, falamos de pontos que podem melhorar. Nesse sentido, eu dediquei algum tempo a escrever este anúncio do estágio de uma forma que eu considero mais empática e humana, e depois também vou partilhar quase como um modelo que podemos, se calhar, seguir, do uso das palavras, que seja mais acolhedor e convidativo, aprendizagem, e não a pedir que as pessoas já venham com o seu toolkit cheio de ferramentas quando ainda nem sequer tiveram a oportunidade de experimentar a mudar um parafuso. É verdade. E do meu lado, para acrescentar à Filipa uma coisa muito importante, e recupero um discurso do meu ano de entrada na Faculdade de Direito de Coimbra, do professor Dr. Avelange Nunes, que eu nunca pensei que seria tão verdadeiro e tão aplicável 25 anos depois. Que é, não, mais de 25 anos, então eu fiz 25 anos que me formei, por isso, mais, portanto, 30. Eu sou vintage, sou muito vintage. E ele dizia: aprendam línguas. No dia que eu cheguei, aprendam línguas. No futuro, a moeda de troca não vai ser a competência que vocês ganham aqui na universidade, a moeda de troca vão ser as línguas.
porque a Filipa dizem muito bem, persistam, não desistam. Para quem fala inglês, o mundo tem esta proporção. Para quem fala inglês e francês, tem esta. Para quem fala inglês, francês e espanhol, tem esta. E vai aumentando. E, portanto, esta é uma skill que, para além de nos permitir viajar, comunicar, aprender culturas, é fundamental ao mercado de trabalho e mais aceitação tem. E o LinkedIn e outras plataformas internacionais é hoje ou amanhã, é a oportunidade certa, é aguardar, é a paciência, é a power skill da paciência e da persistência. E outra coisa que eu gostaria também de deixar aqui no ar, mais uma vez, é cada vez que nós estamos a conversar aqui e de uma forma muito leve e muito pedagógica, cada vez que dizemos eu acho, é um eu acho de 25 anos de trabalho e no caso da Filipa de 20. Ou seja, é um eu acho absolutamente profissional, estudado, com métricas e performance e queremos mesmo, como diz a Filipa, que haja retorno disto e já começou a haver. Não pretendemos minar as coisas por dentro ou só brincar com as situações. Tentamos compor de forma a que cada ser humano que é dotado de vontade, que é o que faz de nós humanos, não é? Possa querer ficar na vontade de melhorar ou então no ressabiamento porque alguém criticou uma oferta que eu coloquei. No ressabiamento ninguém cresce, não é verdade? Deixamos isto para os clubes de futebol mas no mercado de trabalho tudo cresce com a vontade e, portanto, vamos estar do lado da vontade. A humildade de dizer, sim, senhora, consigo fazer melhor que isto e vamos para a frente. E ainda bem que alguém marcou isto e toda a gente aprende quando nós colocamos estas situações públicas e corrigimos com empatia. Por isso, Filipe, esta tua radiografia é fundamental, já é fundamental há 16 episódios. Obrigada, obrigada. E torna-se serviço público, como já vimos. E espero aportar este valor também necessário de apontar o que realmente está irregular, ilegal às vezes, imoral outras, e que possamos todos crescer pelo caminho. E é isto. Obrigada. Estamos mesmo no final. Para a semana estamos cá. Este é o podcast Trabalho do Demónio, Conselhos das Deusas. As deusas somos nós. Se ninguém nos intitula, intitulamos-nos nós. Também podemos, não é? Andamos a brincar com o mercado de trabalho, também podemos brincar connosco. Filipa, 3 palavras agora para fechar. Vá, Ahm, 5, de- 10, pronto. não, de três. Ahm, positivity, em português seria positivismo. Não, não, positivismo foi uma Não. corrente de direito que correu muito mal. Pois era, Positividade, positividade, resiliência e alegria. É o que eu desejo para este fim de semana. eu gosto muito da alegria, tanto que eu me intitulo Joy Grower no LinkedIn, quem me conhece sabe que tento, e como eu sempre digo, endurance, resistência, que isto a vida e o trabalho é um Paris-Dakar diário de bicicleta, de triciclo, às vezes de Ferrari, que também não corre bem, outras vezes de Jeep, corre melhor, mas é isto, a vida é um Paris-Dakar, por isso muita endurance e resistência, e obrigada. Tchau. Obrigada. Até logo. Yeah, yeah, yeah. É preciso reagir, já não chega a dizer basta. E acredita, tu tens power.